Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Esse texto está em Levítico capítulo 6, versículo 13. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para refletir na palavra de Deus. E não se esqueça que no final estaremos orando juntos. Então vamos falar aqui de um assunto que vai nos trazer uma intensa edificação espiritual. O que vou te falar aqui hoje vai te trazer ânimo e motivação para você que está desejando mais da presença de Deus, buscar mais da presença do Senhor. Aqui nesse texto, em Levítico capítulo 6, versículo 13, o contexto que está envolvido é um contexto de uma cultura antiga do povo judeu, dos descendentes de Israel. Deus estabeleceu diversas leis para o povo de Israel através do ministério de Moisés. Eles tinham leis para todos os tipos de pecados. Eles tinham leis para todos os tipos de contextos em suas vidas. Leis para o governo, leis para os pobres, leis para empréstimos, leis para as colheitas e por aí vai. Era para vários assuntos, até para questões de saúde tinha lei, para casos de traição entre marido e mulher, adultério. Tinha leis para quando as pessoas pegavam coisas emprestado. Eram vários tipos de leis para o povo. Existiam também as leis para os sacerdotes, aqueles que viviam no templo, praticamente uma parte de suas vidas no templo. Eram escolhidos por Deus para interceder pelo povo diante de Deus. E o templo em si também, ele tinha as suas leis, tinha as suas regras. E uma delas é essa aqui que nós lemos. Naquele tempo era obrigado, era um mandamento dado pelo próprio Deus. O fogo, ele tinha que estar continuamente aceso no altar. Esse fogo, ele não podia se apagar. Então, aqui nós vemos que deveria haver uma vigilância, uma constante observação por parte dos sacerdotes. E aqui nós já começamos já a ter uma edificação, nós já recebemos da parte de Deus uma luz para a nossa caminhada com Cristo nessa terra. Da mesma forma que aqueles sacerdotes, naquele tempo, naqueles tempos antigos, eles deveriam estar continuamente atentos, vigilantes, prestando atenção na chama do fogo do altar. Nós também, nos dias de hoje, devemos estar constantemente atentos com o nosso relacionamento com o Senhor. Devemos estar também atentos em tudo o que passa ao nosso redor e também com tudo o que passa no nosso interior. Conforme eu gosto de falar nos outros vídeos, precisamos estar atentos ao que nós pensamos, ao que nós sentimos. Precisamos estar atentos com nossas reações mediante as coisas que acontecem ao nosso redor e até mesmo com as coisas que acontecem no nosso interior. Sempre atentos, sempre vigilantes, conforme aqueles sacerdotes ficavam atentos e vigilantes com o fogo que estava no altar. Isso por causa de um mandamento do próprio Deus. No início do versículo está escrito: mantenha-se o fogo continuamente. Aqui nós temos essas duas palavras: manter, mantenha-se o fogo continuamente. Aqui está dando uma ideia de continuidade. E o que deve ser contínuo? Aqui está falando do fogo. Aqui está falando de uma manutenção, manter algo. E o que esses sacerdotes deveriam manter? Manter o fogo. O fogo tem que estar aceso continuamente. Ele não poderia, não deveria ser apagado
conforme nós vemos aí no final do versículo. Quanto essa palavra fogo, aqui no texto, ele está no sentido literal. Era realmente aquele fogo que queima papel, que queima madeira e queima outros objetos que nós colocarmos sobre ele. Aqui é no sentido literal, mas para o nosso crescimento espiritual, vamos transformar isso aí, fazer uma comparação para um sentido figurado. Nós sabemos, e eu já falei para você que me acompanha aqui em outros vídeos, você já me viu falando isso que vou falar agora. A Bíblia, ela também trabalha com simbologia, trabalha com símbolos. E a palavra fogo, ela simboliza algumas coisas. E nesse caso aqui, eu quero dizer para você que o fogo, ele simboliza o Espírito Santo. O fogo simboliza a presença viva, real, nítida e perceptível da pessoa do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar continuamente buscando agradar a Deus, buscando a presença de Deus, para que a presença do Espírito Santo, que também é representado pelo fogo dentro da Bíblia Sagrada, para que ele esteja sempre se manifestando vivo, real, cheio de poder, alegria, vida, vigor, inspiração, ânimo e disposição dentro do nosso ser, para que nós venhamos ser luz nesse mundo, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo falou, que nós somos luz nesse mundo. Eu já falei aqui e acredito que sempre estarei falando sobre essas três coisas. E acredito que você já sabe o que é: palavra, oração e jejum. Se você diariamente ler e meditar na palavra, se você constantemente e diariamente orar a Deus, e se você frequentemente jejuar, você vai ter grandes chances de ter a pessoa do Espírito Santo se manifestando poderosamente em seu interior. Por que eu digo possivelmente? Porque o fato de uma pessoa ler a palavra, orar e jejuar não garante que ela está agradando a Deus. Como assim? Talvez você pode estar assustado agora. Para você agradar a Deus, é necessário obediência. Você precisa obedecer ao Senhor para agradar a Ele. Você se lembra dos fariseus? O quanto que Jesus repreendia os fariseus? Eles eram os maiores conhecedores da lei. Os sacerdotes, os fariseus e os mestres da lei. Jesus Cristo os repreendia severamente. Uma vez ele falou com o povo que estava lhe ouvindo. Ele disse: façam tudo o que eles dizem para vocês fazerem, mas não façam o que vocês veem eles fazendo, porque eles tinham conhecimento da lei, eles pregavam a lei, ensinavam a lei, mas eles não praticavam, eles não viviam aquela lei que eles liam, estudavam e ensinavam para o povo. Então nós vemos aí que o simples conhecimento da palavra, o simples ato piedoso, religioso de ler a palavra todos os dias, orar e jejuar, não agrada a Deus se não houver uma pureza no coração, uma sinceridade e um verdadeiro temor que nos leva à obediência. Obedecer a Deus agrada o coração de Deus. E tem uma coisa também que a Bíblia nos ensina. Deus, ele concede o seu Espírito, o Espírito Santo, para todo aquele que nele crê e lhe obedece. Então veja bem, você que deseja ter mais intimidade com Deus, agradar o coração de Deus, ser cheio do poder de Deus, é um principal requisito na sua vida a obediência. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Dessa forma, o fogo vai se manter continuamente aceso no altar. Mas não se esqueça dessa palavra aqui, continuamente. Você deve manter esse fogo. Não adianta você sentir hoje a presença do Espírito Santo, amanhã você ainda está sentindo, e depois de amanhã não sente mais.
Não adianta. Você precisa dar manutenção no seu relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa dar manutenção na sua busca com o Senhor. Quando eu digo manutenção, eu quero dizer o seguinte: você deve buscar isso todos os dias. Da mesma forma que você mantém o seu corpo hidratado, tomando água todos os dias, da mesma forma que você mantém o seu corpo alimentado, se alimentando, tomando café da manhã, almoçando, café da tarde, jantando, todos os dias, dessa mesma forma, você deve manter o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo, a sua intimidade com o maravilhoso e querido Espírito Santo. E para manter esse relacionamento, essa busca deve ser constante e diária. Pense bem, aqueles sacerdotes colocavam lenha debaixo do altar e colocavam fogo. O fogo, ele vai consumindo a lenha. E a lenha vai se queimando, 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 ela vira brasa e ela vai diminuindo e vão ficando as cinzas por baixo e vai acabando, aquela lenha vai acabar porque o fogo consome. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se você não manter, deixa eu continuar, a lenha vai acabando porque o fogo consome e para o fogo não apagar, os sacerdotes colocavam mais lenha. Então aquele fogo que estava ali queimando ainda com aquela brasa que estava ali, que ainda não tinha se apagado, aquele fogo acende a próxima lenha que colocava ali e assim dava continuidade. Assim nós devemos fazer em nossas vidas, diariamente. O fogo que acendeu no seu coração hoje, se você não manter ele amanhã, mais cedo ou mais tarde, ele vai se apagar. Por isso eu te digo, busque ao Senhor todos os dias, leia a palavra de Deus e medite nela todos os dias. Ore a Deus constantemente todos os dias. Jejue com frequência. Nunca fique muito tempo sem jejuar. E, principalmente, uma coisa que não pode faltar dentro dessas três coisas, um coração puro e temente a Deus e obediente ao Senhor. Dessa forma, você vai manter a chama do Espírito Santo acesa no seu coração. Então eu quero te falar mais uma coisa aqui também. Aqui está dizendo, mantenha-se o fogo continuamente aceso aonde? No altar. Esse fogo, ele não tinha que estar aceso em outras partes ali do tabernáculo ou do templo, no pátio interno, no pátio externo, fora do templo. Não, era dentro do templo e em um lugar específico no templo. Era no altar. E aqui nós podemos comparar o altar com o nosso coração. Esta chama tem que estar acesa no nosso coração. E eu não me refiro ao coração literal, a esse órgão que ele pulsa bombeando o nosso sangue. Não, é a nossa alma, a sede da nossa alma, aonde são gerados ali os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Aqui está dizendo o seguinte: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. E agora nós já vimos aqui um pouco sobre o fogo e eu falei um pouco sobre o altar aqui que está simbolizando a nossa alma. Eu quero te dizer uma coisa, naqueles tempos o altar era um lugar de colocar animais mortos para serem oferecidos ao Senhor. Isso era chamado de sacrifício. O que era um sacrifício? Aqueles homens naqueles tempos, os sacerdotes, eles matavam, eles sacrificavam os animais. E estando aqueles animais mortos, já preparados para serem apresentados ao Senhor, esses animais eram colocados no altar. Existiam vários tipos de sacrifícios, mas um deles era chamado de holocausto, que era um sacrifício completamente queimado. O animal era completamente queimado ao Senhor. Ele era morto, era um sacrifício apresentado ao Senhor. E eu estou te dizendo isso por quê? Porque nós devemos nos apresentar conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e está lá no capítulo de número 12, bem no início do capítulo. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós devemos
nos apresentar. É claro que nós não vamos sacrificar o nosso corpo literalmente, conforme se fazia naqueles tempos com os animais, mas nós devemos sacrificar o velho homem, o homem do pecado, que possui aquela natureza que é contrária à natureza do Espírito. E aonde acontece esse sacrifício? Assim como acontecia no Antigo Testamento. Os sacerdotes, eles colocavam o sacrifício, o animal morto, em cima do altar. Então, o nosso velho homem, nós devemos sacrificar ele. É aqui dentro, é no nosso íntimo. E isto gera dor, gera sofrimento, gera renúncia. Mas é necessário fazer isso. Então, para isso, o fogo tem que estar continuamente aceso, continuamente buscando ao Senhor, buscando força e poder no Senhor. Se você tem dificuldade com isso, peça a Deus. Ele não vai te negar força, ele não vai te negar sabedoria. E quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, mais facilidade e capacidade você vai ter para renunciar à sua natureza pecaminosa. Isso aí se chama sacrifício. Renunciar às nossas vontades carnais. Conforme diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Quando eu leio essa última parte aqui desse versículo 13 do capítulo 6 de Levítico, eu me lembro de um mandamento de Deus dado pelo apóstolo Paulo. Está lá em uma das cartas aos Tessalonicenses. Eu acho que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, porque tem um versículo lá, eu acho que é o 17, que diz assim: orem sem cessar. E um desses versículos, lá no finalzinho da carta, vai dizer assim: não extinguem o Espírito. As versões bíblicas com a linguagem mais antiga vão falar assim: não extingais, não extingam o Espírito. As versões mais modernas vão dizer assim: não apaguem o Espírito. Olha aí a concordância com a simbologia que nós fizemos aqui. Não apagar o Espírito é uma simbologia. O Espírito é comparado com fogo. Não apague o fogo do Espírito, a chama do Espírito. Não impeça a presença, a manifestação do Espírito vivo e poderoso dentro de você. O fogo não deve ser apagado. A presença do Espírito Santo sempre deve estar em você. Você não tem poder para eliminar o Espírito Santo, apagar, impedir o agir dele. Mas Deus, ele trabalha com leis espirituais. Portanto, se você não fizer a sua parte, se você não der a manutenção para que o fogo esteja continuamente aceso dentro do seu coração, o Espírito Santo não vai manifestar a presença dele dentro de você. Não é porque nós podemos apagar. É uma linguagem simbólica para nós entendermos o que acontece quando nós não damos a manutenção, quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não obedecemos. Se nós não dermos a manutenção, se nós não buscarmos a presença de Deus e se nós não obedecermos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não se manifesta em nosso ser. Então é essa palavra que Deus colocou no meu coração e eu deixo aqui para você. Feche os olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos glórias, Pai, neste momento, nós te agradecemos, te glorificamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Pai, pela tua maravilhosa palavra, te agradecemos por tudo que está revelado para nós nesse maravilhoso livro, que contém maravilhosas histórias e testemunhos para o nosso aprendizado. Deus querido, nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor ouça a nossa oração neste momento, Pai. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê, meu Pai, sabedoria. Pai, nos dê estratégia, meu Deus. Pai querido, nos dá ânimo, nos dá coragem para buscar ao Senhor diariamente, para buscar ao Senhor constantemente. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha diariamente renovar as nossas forças, Pai. Todos os dias. Que o Senhor venha repreender todo o desânimo, todo o cansaço, todo o medo, todo o pensamento negativo. Tira, meu Pai, das nossas vidas tudo aquilo que nos impede, meu Deus, de buscar ao Senhor.
lendo a palavra todos os dias, meditando na palavra todos os dias, orando ao Senhor constantemente, diariamente, buscando ao Senhor, meu Deus, nos jejuns. Pai querido, que o Senhor venha tirar todo o impedimento das nossas vidas. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha afastar, meu Deus, também todas as pessoas que são usadas pelo inimigo para sugar as nossas energias e nos impedir de estar na presença do Senhor. Nós não queremos, Pai, ser inimigos dessas pessoas. Apenas te pedimos, meu Pai, tira as más influências do nosso redor. E que o Senhor venha colocar no nosso caminho, em nossas vidas, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, cheias da Tua luz, cheias do Teu poder e da Tua unção, para que elas venham nos influenciar com a Tua presença. E que nós também venhamos ser pessoas assim, meu Pai, cheias do Teu Espírito Santo, cheias da Tua luz, cheias do Teu amor, para que nós venhamos ser luz e bênção na vida de outras pessoas, influenciando e motivando outras pessoas a estarem buscando a face do Senhor. Deus querido, esse versículo aqui fala sobre manter o fogo aceso no altar. Nós te pedimos, meu Pai, que nós venhamos manter o temor pelo Senhor. Que nós venhamos manter a fé. Que nós venhamos, meu Pai, manter a busca constante. Que o Senhor nos livre de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. Pai querido, não permita que nós venhamos nos desviar do caminho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, em meio aos problemas, aos sofrimentos e às tristezas que surgem repentinamente em nossas vidas, que nós não venhamos parar, que o Espírito do Senhor esteja sempre conosco, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, meu Pai, nos ajuda em nome de Jesus e coloca em nós temor e obediência para nós obedecermos à voz dele. Pai querido, abençoe a casa de cada um que está nos ouvindo aqui agora, Pai, que está ouvindo esta oração. Abençoe, meu Deus, que haja paz dentro desse lar, que haja paz nessa família. Abençoe, meu Deus, o relacionamento conjugal, sentimental, o marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, a vizinhança e todos os conhecidos, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha dar resposta agora para aquele que está precisando de uma resposta do Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor venha dar direção e lança luz no meio das trevas. Tira toda a confusão, todo engano. Peço ao Senhor também, meu Pai, que o Senhor venha curar todo aquele que está enfermo. Se tem alguém enfermo agora, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha curar para que essa pessoa venha dar testemunho e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e engrandecido no meio das pessoas, meu Deus. Pai querido, realiza os desejos dessa pessoa que está me ouvindo segundo a Tua vontade. Que não falte nada, que o Senhor envie a provisão financeira também, meu Deus, a provisão material, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha purificar a nossa mente, o nosso coração, e acima de tudo, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus, Deus nos concedeu oportunidade para mais um dia ouvir a palavra dele, meditar e refletir na palavra dele e estar orando. Graças a Deus por isso. Fique à vontade para fazer os seus comentários e eu te peço que você deixe o seu like e compartilhe para que o Espírito Santo venha alcançar mais pessoas através desse vídeo. Seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar mais pessoas. E se você é novo por aqui e gostou desta mensagem, não deixe de se inscrever. Eu ia falar que deixe o seu like, mas eu já falei para deixar o like. Se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos vídeos. Eu vou deixar aí também, ou na descrição do vídeo ou fixado nos comentários, o link do meu novo canal no WhatsApp, porque lá você não vai perder os vídeos que eu posto por aqui. E lá também eu coloco versículos da Bíblia diariamente e também devocionais em texto, curtos devocionais. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.